Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês essa manhã e compartilhar um pouco de algo que eu sou muito apaixonada. E eu quero compartilhar um pouco dessa paixão, porque a gente tem pouco tempo para aprender de algo que é tão profundo e tão complexo. Mas se vocês saírem daqui pelo menos um pouco empolgados com isso, eu já vou estar feliz. Para quem não sabe, meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos e cresci numa fazenda Ouro Fino, na Bahia. Os meus pais, para quem não conhecem, estão aqui no fundo, o Henrique e a Rose, e estão ali me avaliando, então vamos ver, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouco e eu queria que fosse algo interativo. Não quero estar aqui na frente só falando, porque eu estou feliz de ver que tem jovens, tem crianças, tem adultos, tem famílias, e isso me deixa muito feliz, porque, no meu ponto de vista, educação e agricultura é algo assim, que inclui todas as classes, todas as idades, e acho que a gente vai aprender juntos nessa manhã, compartilhando um pouco sobre isso. Então, hoje em dia, em nossa sociedade pós-moderna, nós temos as áreas básicas da vida divididas em 3: educação, lazer, recreação e o trabalho. Nós, desde a infância, a adolescência, até a primeira fase adulta, a gente passa bastante tempo sendo educados, sendo treinados, estudando na escola, e para a gente conseguir um trabalho, se preparar para trabalhar por mais uns 20 anos, e aí poder finalmente descansar. E tentando intercalar o nosso estudo, a educação, depois do trabalho, a gente encontra meios de escape, recreações, diversões, para dar alegria para a gente, porque normalmente educação é aquilo que é um peso. Tanto é que a gente chega no final do ensino médio, a gente já está assim, tão cansado, mas ainda não terminou, ainda tem que ir para a faculdade. E aí, depois do trabalho, é um peso tão grande que a gente precisa bater ponto. Se trabalho fosse algo bom, a gente não precisaria disso. A gente teria paixão, motivação suficiente para levantar todo dia. Nossa, hoje eu vou fazer isso. Mas não. Será que não tem alguma coisa errada nesse modelo como a nossa sociedade funciona hoje? Será que não seria possível essas 3 áreas básicas da vida estarem unidas? Bom, essa não é uma pergunta, questionamento que só a gente teve, na verdade. Estudiosos já começaram a buscar, e tem um especialmente chamado Domenico De Masi. Ele é um cientista e sociólogo italiano. E ele trabalha com grupos e educação, e ele chegou a uma conclusão que, principalmente para a nossa geração de millennials, a gente busca um trabalho e um estilo de vida que possamos unir a educação, o estudo, o aprendizado com o nosso trabalho, e que seja algo prazeroso, divertido. E ele falou que quando a gente consegue chegar a isso, na interseção desses 3 aspectos da vida, nesse pontinho aqui, existe um ócio criativo. Ele falou que em uma condição assim, que as pessoas conseguem criar coisas novas. E ele estudou na humanidade pessoas e grandes nomes que inventaram coisas, que se destacaram, porque eles conseguiram unir esses 3 aspectos da vida: a educação, o trabalho e encontrar prazer nisso. Bom, mas essa descoberta, esse estudo dele, não é algo novo. Isso está no plano original de Deus para o homem. E é sobre isso que eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês essa manhã. Quando Deus criou o homem, a gente vai precisar voltar para entender um pouco como que funcionava. E eu sei que, para nós, adventistas e criacionistas, é algo já bem conhecido. Deus criou o homem, colocou no jardim, mas virou um conhecimento tão superficial para nós que a gente perde os detalhes, que tem uma relevância muito grande para nós hoje.
Então eu queria convidar, não sei quem trouxe Bíblia, para abrir comigo e a gente vai reler esses versos e conversar um pouco sobre isso. Gênesis 1, no versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos pular para o capítulo 2 e ler o verso 8 e o verso 15. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E agora no verso 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, eu quero que vocês me falem. Quando Deus criou o homem, onde que ele colocou o homem? No jardim do Éden. E qual foi a função que Deus... Não, e como que era o homem? A imagem e semelhança de Deus. E aí, qual foi a função que Deus deu para o homem? Jardineiro. Ok. Então, vamos agora tentar colocar tudo isso numa imagem mais clara, para a gente entender a sequência das coisas aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso não era simplesmente no físico, mas também no caráter, nas habilidades. Tanto é que a primeira profissão que Deus deu para o homem foi ter um domínio. Deus tem o domínio de todo o universo. E ele entregou essa terra, entregou um jardim prontinho, o primeiro lar do homem, e falou: aqui você vai ter o domínio. Como que era esse domínio que o homem precisava ter? Hoje em dia, domínio é uma palavra muito pesada, porque quando a gente ouve de alguém que domina algo, é no sentido de explorar, de destruir. Foi isso que a gente, como humanidade, fez com o planeta Terra. Por isso que hoje está o caos que está. Mas quando Deus falou para o homem que ele tinha o domínio, era para ele cuidar, para ele zelar, para ele manter. E aí, depois disso, Deus falou: olha, esse jardim que eu plantei para você, agora você vai cuidar, vai lavrar. Essa foi a segunda função. E isso é muito interessante. Eu estava conversando com meu pai ontem e fiquei, uau! Porque uma coisa não anula a outra. A gente tem sonhos, a gente tem objetivos na vida, os que já são adultos aqui já têm suas profissões, e talvez esse seja o seu domínio, essa seja a sua função. Mas esse plano de Deus, de dar ao homem um jardim para que ele cuidasse, para que ele lavrasse, tinha um objetivo além de ser simplesmente a profissão do homem. E a gente vai entender um pouquinho o porquê. E essa segunda profissão era para complementar, para trazer sentido para a primeira função, que era de ter o domínio. E muito interessante ver que, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, as funções que foram dadas a ele são as mesmas que o nosso Criador também tem. Vocês já pararam para pensar que Deus é um jardineiro? Quem foi que plantou o jardim do Éden? Ele falou, aqui no verso 8 do capítulo 2 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. E em Ezequiel, no capítulo 28, é um capítulo bem conhecido para a gente, que fala sobre a queda de Lúcifer e tal, nos dá um detalhe muito interessante. Ezequiel 28, 13, diz assim: está falando sobre Lúcifer, né? E fala: estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, e continua. Qual era esse jardim de Deus que Lúcifer estava? Será que era o jardim? Ele estava aqui no Éden? Da Terra? Não.
Era o jardim do céu. Ou seja, o Éden, que foi criado e entregue ao homem aqui, era uma miniatura do que é o céu. Eu não sei se vocês, às vezes, param e tentam imaginar como que o céu é. E, às vezes, a gente vê aqueles quadros com um gramado enorme, um rio e tal. Mas o céu é muito mais que isso. Lá em Gênesis 2, por exemplo, a gente vê como que o Jardim do Éden era. Não era simplesmente um jardim com grama e flores. Era muito mais do que isso. Porque ali era um lugar para haver contemplação, recreação, trabalho e educação. Era um lugar onde unia tudo isso. Rapidamente eu vou ler com vocês. Está aqui em Gênesis 2, no verso 9. Diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Então, era um ambiente diverso. Eu costumo dizer que o Jardim do Éden era uma agrofloresta, porque tinha tudo, tinha alimento, tinha árvores, tinha flores, era um ambiente completo. Mas, enfim, isso é algo à parte. O que eu queria destacar aqui é que Deus, que nos fez a imagem e semelhança dele, nos deu as mesmas funções que ele tem, como governador, que tem o domínio de todo o universo, e como o primeiro e o mais habilidoso agricultor, jardineiro. Porque essa não foi uma responsabilidade que ele passou para os anjos. Quem foi que plantou o Jardim do Éden aqui na Terra? Foram os anjos? Não. Ele que plantou e ele passou essa função como um privilégio para o homem. E eu imagino que no céu, esse seja uma das funções de Deus até hoje. Por isso que quando nós morarmos na Nova Terra, fala que lá nós cultivaremos. E ele vai ser o nosso professor. Então, isso já quebra um preconceito muito grande. Porque a profissão de trabalhar com agricultura hoje, muitas vezes é vista como algo sem valor. Algo para quem não teve outra oportunidade na vida. Algo para quem não foi educado. Mas, aos olhos de Deus, ele só está passando para a gente o privilégio de ter a mesma função que ele tem. E a gente vai ver um pouquinho quais são os benefícios dessa atividade no nosso dia a dia. Eu gostaria de ler com vocês a citação, está no Patriarcas e Profetas, que diz assim: aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do jardim, para o lavrar e o guardar. Sua ocupação não era cansativa, antes agradável e revigoradora. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. Nosso Criador, que compreende o que é necessário para a felicidade do homem, designou a Adão o seu trabalho. A verdadeira alegria da vida é encontrada apenas pelos homens e mulheres de trabalho. Esse texto é muito profundo, daria para comentar sobre ele por horas aqui. Mas a gente encontra só nesse texto a integração desses três aspectos da vida: educação, trabalho e recreação. Adão encontrava a maior fonte de prazer dele na atividade que Deus deu para ele. E isso precisa quebrar o preconceito e a ideia que nós temos de trabalho. Principalmente trabalho prático. Principalmente trabalho no campo, que é visto como algo árduo, duro, difícil. Tanto é que é chamado de agricultura. A etimologia da palavra agricultura agri vem do latim de árido, azedo, difícil. Foi esse o conceito que nos foi passado. Mas o trabalho que Deus deu para Adão não carregava essa bagagem. E ele deixou para nós como algo que a gente ainda pode encontrar prazer. Vocês podem ver aqui, esse é Jabes e os meus outros dois irmãos. Acho que ele está muito triste nessa foto, né? A gente cresceu assim. E hoje eu estou falando para vocês não algo que eu ouvi de outros, mas que eu vivencio e que é prazeroso. Entender que o trabalho é uma bênção e que
a verdadeira alegria da vida. Só quem experimenta mesmo são homens e mulheres que encontram esse propósito no trabalho. E ele sabe, Deus sabe quanto isso é importante, necessário para a nossa felicidade e utilidade. Então, esse é um aspecto. O que a agricultura nos dá? O segundo é a educação. E diz assim: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aulas, a natureza o compêndio, o próprio Criador o instrutor e os pais da família humana os alunos. Uau! Gente, o jardim do Éden não era algo só específico para a realidade de Adão e Eva. O que está falando aqui? Que foi um modelo deixado para toda a raça humana. E ali era uma escola, foi a primeira escola, onde se integrava o desenvolvimento físico, mental. E quem era o professor? Quem era o instrutor? Deus. Eu amo muito essa foto, porque toda vez que o meu pai está trabalhando no campo e a gente vem e pergunta para ele: pai, o que é isso? Ou como a gente faz isso? Tal, ele sente uma alegria, um prazer enorme de ensinar a gente. E ele fala: eu imagino que o nosso Pai do Céu também deve sentir isso quando a gente vem para ele e pede: Senhor, me ensina sobre isso. Porque ele quer ser um instrutor, como ele foi de Adão e Eva no passado. Então, o ambiente do campo prático, não simplesmente a natureza é um livro, é o segundo livro de Deus, mas ele precisa ser estudado. E igual a gente sabe que estudar a Bíblia não é simplesmente parar rapidamente, ler um verso e acabou. A gente precisa meditar, a gente precisa cavar, a gente precisa buscar. A natureza é a mesma coisa. Se a gente quer estudar esse livro, a gente precisa se envolver com ela, se envolver nos princípios da natureza, nos sistemas que estão envolvidos ali, nas leis que estão ali. E é assim que a gente aprende. E a gente não aprende só sobre agricultura. O mais interessante de tudo é que, num ambiente assim, integra o desenvolvimento completo do ser humano. Por isso que a agricultura, de acordo com a senhora White, deve ser o ABC da educação. Eu nem coloquei esse texto aqui porque eu imagino que seja conhecido de muitos de vocês, mas está no Fundamentos da Educação Cristã. Ela fala que a agricultura deveria ser o ABC da educação, que todas as nossas escolas deveriam trazer os alunos para vivenciarem e experimentarem isso. Que não importa qual profissão eles escolham, não importa qual atividade eles exerçam, nesse ambiente, a mente deles vai ser treinada para refletir, acima de tudo, quem criou, quem deu essa função para o homem. E eu coloquei aqui algumas coisas que me vieram à mente, que mostram a importância. ABC da educação não significa que é a educação inteira. Tem muita coisa que a gente precisa aprender em livros. Tem muita coisa que a gente precisa aprender em diversas realidades. Mas o envolvimento com a terra e com o campo nos dá uma base, como o ABC nos dá a fundação. E a gente tentar pular o ABC e continuar aprendendo sobre todas as outras letras do alfabeto vai dar muita dor de cabeça, não vai? Porque é no campo, na vida, numa fazenda, por exemplo. Eu queria que vocês se imaginassem um dia na fazenda comigo, com a nossa família, só para vocês verem como é intenso. Lá, a gente precisa ter um conhecimento aplicado sobre física, sobre química, sobre as relações. Então, o que a gente estuda nos livros, a gente vê na prática como se aplica, como acontece, como as coisas funcionam. E, na verdade, foram em atividades assim que temas didáticos ficaram mais marcados em nossa cabeça. Também é num ambiente assim que nós temos desenvolvimento do nosso corpo. A gente não está forçando só a mente
para aprender assuntos mais complexos, mas a unir a prática com a teoria, a gente também está fortalecendo o nosso corpo, os nossos músculos. Não tem, gente, melhor academia que o campo. Não existe. A gente está fazendo um exercício que não é somente prático, como também é útil. E que dá prazer. Sim, dá prazer. E estar também num ambiente assim nos torna mais sensíveis. Para entender que a gente é parte de um todo. Para entender qual que é o domínio que nós temos que ter. Não achar que a gente manda em tudo, a gente chega e destrói do jeito que quer. Não. Se a gente quer aprender com o livro da natureza, a gente tem que ver que nós fazemos parte de algo muito inteligente que Deus criou. Isso nos torna sensíveis para o que está externo a nós e também para o interno. A gente vê que as leis que se aplicam na natureza de cooperação, de diversidade, de sucessão, também se aplicam nas relações. Então, isso abre a nossa mente. É também um ambiente onde proporciona várias possibilidades para a gente desenvolver a criatividade e resolução de problemas. Porque falta uma coisa aqui, uma coisa não dá certo aqui, e o tempo físico não espera. Então, você tem que aprender a pensar rápido. Como gerir uma fazenda, como gerir pessoas, como tal plantação não deu certo. O que fazer no lugar? Criatividade. Construir coisas diferentes. Não seguir simplesmente uma receita, um modelo. Lembra? O ócio criativo. E também diligência. Não esperar que mandem você fazer. Não esperar que as plantas saiam e venham te arrancar de dentro de casa para mostrar, ei, eu estou precisando ser podado. Não. Diligência. Estar atento, esperto, para ver o que está acontecendo ao redor. E essas características, gente, são desenvolvidas numa situação assim, mas são úteis, extremamente úteis, para qualquer situação da vida. Para qualquer profissão que você escolha, para qualquer meio que você esteja. Eu estava conversando com o pai ontem de algumas coisas que eu estava tendo que organizar e resolver aqui para o tio IC. Eu falei, pai, obrigada, porque o senhor me deixar cuidar de toda a parte chata dos cursos lá que acontece na fazenda, me preparou para conseguir dar conta de atividades como essa aqui. Obrigada, pai. Obrigada de novo, viu? Porque realmente me ensinou tanto. E o mais importante, disciplina. Deus quer treinar jovens, homens e mulheres, que sejam disciplinados, que saibam, essa é a base da educação que Ele quer dar para os seus filhos, que sejam disciplinados e saibam o que querem, que não dependem de outros para pensar, para tomar decisões. E eu estou te falando, um ambiente desses nos proporciona aprendizados assim, mesmo que você não queira e mesmo que você nem perceba. Mas, se é tão bom assim, por que tão poucas pessoas vivenciam isso? Eu quero que vocês me respondam. Se é tão bom assim, se tem tantos benefícios, por que é uma família entre centenas ou milhares que está realmente experimentando tudo isso? E eu pergunto isso dentro da igreja, dentro da nossa realidade, com a mensagem que nós temos há mais de 150 anos, sabendo de tudo isso. Por quê? Alguém tem alguma ideia? Eu posso dizer que talvez seja falta de informação, de se munir de informação. Uma outra coisa pode ser, às vezes, a condição, que às vezes não tem de sair também, e por não ter crescido nesse ambiente. E aí, não aprendeu a viver dessa forma. E aí, como não tem informação também, a pessoa fica na cidade grande vivendo o que a cultura oferece. Sim. Talvez pode ser uma coisa assim também. Concordo. Acomodação. Muito bom, muito bom. Eu acho que por conta da experiência de algumas pessoas que tentaram, porque é meio que
falando isso, mas, por exemplo, algumas pessoas pensam assim, a gente vai viver no campo, e aí chega lá, vai ter um pé de tomate, já dando tomate, vai ter o alface, vai ter tudo plantado, tudo bonitinho. As pessoas esquecem que só pode quem planta. E aí, por conta disso, quando chega lá e vê a dificuldade, acaba a facilidade. Muito bom, muito bom. Rapidinho. Medo. Vocês todos tocaram pontos que eu concordo, mas agora eu queria colocar tudo isso à luz do grande conflito. Alguém por trás de toda essa estrutura que a nossa sociedade hoje tem, que colocou esse conceito na nossa cabeça, de que vida no campo é algo difícil, é algo que não é prazeroso, que nos degrada. Sabe por quê? Porque o inimigo que estava no jardim de Deus, ele sabe que esse é o ambiente que o ser humano pode voltar a ter a imagem de Deus refletida nele. Ele sabe que esse é o ambiente mais propício para que o homem tenha maior comunhão com Deus e volte a experimentar o plano original e completo dele. Por isso que ele faz de tudo para distanciar as pessoas dessa realidade. Por isso que ele criou todo esse conceito de agricultura que degrada, que destrói o meio ambiente, que destrói pessoas. Por isso. Mas a gente pode trilhar o caminho contrário. A gente pode voltar a isso. Sabe por quê, gente? Acima dos benefícios físicos, intelectuais, de trabalho, tudo isso, existe um benefício que deve ser o principal, que nos motive a buscar ter uma vida assim. Olha só, não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. E agora, preste atenção. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. O meio reflete quem nós somos. E o meio influencia quem nós somos. É uma troca constante e imperceptível. O meio que a gente passa a maior parte das nossas vidas é um meio de conflito, dificuldade, de competição, de... Enfim, vocês sabem melhor que eu, porque eu nunca morei numa cidade, né? Mas... de correria. Mas se a gente volta para um ambiente agrário e a gente começa a trabalhar seguindo as leis e os princípios da natureza que refletem o caráter de Deus, consequentemente, o trabalho que está sendo feito fora vai também estar sendo feito em nós. E isso é o mais importante, porque o objetivo da verdadeira educação é preparar pessoas que reflitam essa imagem de Deus e sejam, de novo, quem Ele tinha o propósito que nós, seres humanos, fôssemos. E finalizar a obra, cumprir a nossa função nesse mundo, está muito relacionado em nós aceitarmos esse convite divino para nos restaurar a sua imagem. E tem uma promessa. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que deixar a nossa comodidade, mesmo que a gente tenha medo, tem uma promessa. Porque aquele que ensinou a Adão e Eva no Éden a guardar o jardim, deseja instruir os homens hoje. Há sabedoria para o que conduz o arado e lança a semente. Deus abrirá caminhos de progresso, gente. Não é regresso, não. Não é falta de desenvolvimento. Não, Ele abrirá caminhos de progresso diante dos que nele confiam e lhe obedecem. Eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês um pouco de como foi a nossa experiência, porque eu sei que isso pode encorajar, pode motivar, tanto os jovens como as famílias que estão aqui. Os meus pais, eles não tinham motivação externa, apoio e nem muito conhecimento
quando eles decidiram adotar esse estilo de vida. Eles eram recém-batizados, mas eles vieram para a igreja porque eles conheceram essa mensagem. Foi através da leitura do livro Ciência do Bom Viver, Educação, Vida no Campo, que quando eles tinham 19, 20 anos, eles aceitaram Jesus. E eles falaram, uau, esse evangelho é um evangelho prático, que afeta todos os aspectos da nossa vida. A gente quer vivenciar isso. E como eles mesmos falam, eram jovens, sem juízo, casaram e falaram, com a mão na frente e outra atrás, vamos para o campo. Eles dois estavam estudando em São Paulo, falaram, não, é isso que a gente quer, vamos construir uma família há mais de 26 anos atrás. E foram para a Bahia, onde o meu pai já tinha um pedaço de terra que o pai dele tinha dado. E eles começaram com muita dificuldade. Não foi fácil. Não foi. Naquela época, a mensagem de vida no campo não era pregada de forma alguma nas igrejas. Mas eles leram as promessas. Essa promessa aqui, por exemplo, e eles decidiram, Deus vai nos ensinar, Ele vai nos auxiliar. Hoje, para a honra e glória de Deus, pessoas do mundo buscam a gente, buscam a nossa família para aprender. Como vivenciar isso? Porque Deus honra quem busca seguir o plano dele. E a gente tem vivenciado isso. Mas, para nós, os filhos, também chegou um momento da gente se perguntar, tá, legal, vocês foram muito corajosos, isso aqui é legalzinho, mas e daí? Eu lembro que, eu posso falar por mim, quando eu tinha uns 15 anos, eu já tinha um desejo de ser missionário, eu queria sair pelo mundo, e queria estudar fora, queria fazer um monte de coisa. E, obviamente, eu tinha 15 anos, e eu me achava super madura e pronta, mas os meus pais muito sabiamente falaram, filha, você pode tomar a decisão de sair e estudar, mas eu acho que ainda tem algumas coisas que você precisa aprender aqui. E eu, não, já tá bom. Até então, eu vivia lá e eu gostava de morar, mas eu não me envolvia muito com a atividade prática da agricultura. Aí, o meu pai me pediu, antes de você tomar qualquer decisão, leia o livro Educação. Porque você quer sair em busca de educação. Então, leia. E eu, tá bom. E lendo aquele livro, eu acredito que foi quando eu comecei a ter uma experiência mais íntima e pessoal com Deus. Eu entendi que o chamado que Ele fez para os meus pais era mas que Ele também tinha um chamado específico para a minha vida. E que estava relacionado a isso, que eu tinha muito para aprender ali ainda. E eu decidi continuar. E durante essa jornada, desses últimos 5 anos, Deus realizou vários sonhos meus. Me levou em vários lugares, mas com um propósito muito específico, que eu recebi, que eu entendi enquanto eu estava naquele ambiente. Então, eu posso dizer, por experiência própria, que enquanto a gente é jovem, a gente precisa tomar essa decisão. Chega na idade de um amigo meu que está aqui me olhando e que já tem tanta coisa que o prende na cidade, que tem a vontade, mas as coisas não facilitam mais para fazer essa mudança. Então, jovens, aproveitem a oportunidade hoje para entender como vocês podem se integrar em algo assim. Não estou falando, você vai abandonar sua família, sua faculdade, abandonar tudo, vou virar um ermitão, vou morar na roça. Não estou falando isso. Mas comece a se envolver mais. Comece a estudar sobre o assunto. Comece a buscar entender como que o plano original de Deus se encaixa, se aplica em tua vida. Porque daqui a uns dias, você também vai instituir uma família. Qual vai ser o propósito? Qual vai ser a direção que vocês vão tomar? E famílias, nunca é tarde. Enquanto há vida, há oportunidade. Tá bom, Tony? Eu amo muito essa foto porque mostra como era a nossa fazenda e como ela é hoje. Essa é a propriedade vizinha e essa é esse outro lado aqui é a nossa fazenda. E aqui tem um chamado de Deus, que os meus pais aceitaram, mas que Deus está fazendo a vocês também. Tal é a obra que somos chamados a fazer. Os próprios desertos da terra
cujo aspecto parece destituído de atração, podem se tornar como o jardim de Deus. A gente pode reconstruir um Éden. A gente pode reconstruir um ambiente em que Deus seja o nosso instrutor, em que a gente integre educação, trabalho e prazer, recreação num só. Não precisa ser a sua profissão. Lembra, você pode ter o domínio do que for, mas essa é a escola de Deus para treinar homens e mulheres que terminarão a obra dele nessa terra. E essa é a obra que ele está nos chamando a fazer. E isso aqui é para vocês nunca duvidarem que o plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano. Não teve um lugar só para a minha família. Eu reconheço que eu sou privilegiada, como você falou. Várias pessoas não cresceram conhecendo, experimentando isso. Eu reconheço que eu sou privilegiada. Mas eu reconheço também que todos vocês podem ser. Porque no plano divino tem um lugar para cada um dos seus filhos. E a minha oração é que vocês saiam motivados daqui para vivenciar isso, experimentar, ter um gostinho, começando numa esfera pequena, do que é o ABC da educação. O título, eu não sei se vocês notaram, dessa palestra era o XYZ. Sabe por quê? Porque foi isso que a gente fez com a agricultura. Nós, como sociedade, empurramos ela para o final, como para quem, caso não tenha oportunidade nenhuma de vida, beleza, é isso que eu vou fazer. Ou então como algo que não agregue tanto. O X, Y, Z são as letras menos usadas no nosso vocabulário e alfabeto, certo? Mas não. No plano divino de Deus, isso precisa estar no início. Para a formação de crianças, para o desenvolvimento de adultos, para a preparação de um povo que refletirá a imagem do Criador. E eu falo tudo isso para que vocês façam mudanças, mas com a motivação de que é um privilégio e não um peso, um fardo. Eu já ouvi muitas vezes sermões e palestras sobre a vida no campo com a motivação de que vai chegar um momento que ninguém vai poder mais comprar nem vender e que você tem que sair das cidades por causa da perseguição que vai haver nas cidades. Tudo bem, isso vai acontecer mesmo, mas Deus não está chamando ninguém para o campo com essa motivação. E a gente vai ver nas próximas palestras qual que é o objetivo de Deus ao nos convidar para um estilo de vida assim. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigada porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o teu plano não muda. Obrigada porque o Senhor nos criou o ser humano com um propósito de refletir a tua imagem e de encontrar prazer em cumprir a função que o Senhor deu a Adão e Eva no passado, que o Senhor também deseja que nós tenhamos hoje. Senhor, de uma forma especial, eu te peço pelos que estão aqui, que tenham interesse, que tenham vontade, mas talvez não tenham os meios, ou não sabem como, ou têm dificuldade no caminho para que eles alcancem esse objetivo. Eu peço que o Senhor cumpra a sua promessa na vida de cada um deles. Como o Senhor ensinou Adão e Eva no passado, o Senhor está desejoso também de ensinar homens e mulheres hoje a realizar essa obra que somos chamados a fazer, transformar até desertos da terra como jardins de Deus. E que essa transformação também aconteça em nosso coração. Ao cultivarmos o solo, ao trabalharmos com a natureza, que o Senhor possa também cultivar o nosso coração e nos tornar mais parecidos contigo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.